meu irmão, minha irmã, graça e paz. Passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor no nosso Boa Semana Central. Salmo 40, esse salmo que é um salmo de testemunho, um salmo é uma oração do rei Davi, o salmo que é atribuído a Davi. Eu vou ler um pedacinho dele aqui, mas nós vamos ficar só no verso primeiro, mas eu vou ler um pedacinho. Davi diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então Davi continua dizendo: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E o último verso, que é o verso 17 do Salmo 40, Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. A gente percebe neste salmo um homem que temia o Senhor, que buscava a Deus constantemente em oração. Eu li essas partes do Salmo para a gente perceber a ação de Deus, né? Davi, ele testemunha: o Senhor me tirou de um poço de perdição, me colocou, me firmou os meus pés, colocou alegria nos meus lábios, né? Um novo cântico, e ele fala do testemunho. Muitos verão, muitos vão perceber a mudança, e isso é resultado do agir de Deus e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu quero meditar um pouquinho com você só nesse verso primeiro, quando o Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Este salmo que é atribuído ao rei Davi, que reinou 40 anos em Israel, e esse único verso, ele revela algumas verdades importantes que podem nos ajudar, sobretudo quando estivermos passando por lutas, enfrentando forças maiores do que as que a gente pode suportar. Esse homem que consolidou o reino de Israel, né, o segredo, então esse é o primeiro destaque que eu quero dar, o segredo do rei Davi na consolidação da conquista da terra prometida é porque ele era um homem que orava a Deus, que buscava a Deus, que vivia na presença e na dependência do Senhor. Sabemos que ele era um homem diferenciado, havia sido ungido pelo profeta Samuel, e aquela unção é que impulsionava e que inspirava. Deus conhecia o coração daquele homem. Agora veja, algo que Deus tem feito nas nossas vidas é maior do que o que Deus fez na vida de Davi. Porque o Senhor não nos deu porção de espírito. O Senhor não derramou sobre nós uma porção ou uma porção dobrada. O Senhor nos deu e nos enviou a plenitude do Espírito, a qual clamamos: Abba, Pai. Então esse era o segredo de Davi. Foram muitas as lutas que Davi teve que enfrentar, e muitas são as lutas que nós enfrentamos durante uma vida. E o fato é que existem lutas que nós conseguimos conquistar sozinhos, existem problemas que nós conseguimos resolver, existem problemas que nós conseguimos solucionar com a ajuda de alguém, ou de algum recurso, ou de algum amigo. No entanto, há lutas, há problemas que aos nossos olhos são insolúveis e necessitamos da intervenção divina. Então veja,
há momentos que precisamos da ajuda de Deus. A mensagem desse salmo é para aqueles que buscam e esperam no Senhor. Então, o segundo destaque é que quando nós estivermos enfrentando lutas e não pudermos contar com os recursos deste mundo, ou com os nossos próprios recursos, ou com a ajuda de alguém, ou de um amigo, este salmo nos ensina que você e eu podemos pedir socorro a Deus. Veja o testemunho que Davi dá. Ele diz aqui: Deus se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E o verbo usado aqui para se inclinou é se estendeu. Percebe? É como se Deus estivesse voltando agora a sua atenção ao clamor daquele necessitado. É isso que, quando a nossa oração toca o coração do Senhor, ele se volta, ele se estende para perceber o que está acontecendo com a gente. Jesus ensina na Bíblia que você e eu podemos e devemos elevar a Deus o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Na verdade, o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir o pão de cada dia ao Senhor. Aquela porção diária que nos permite viver aquele dia, que nos dá o sustento para aquele dia. No entanto, nós sabemos que o Senhor é muito mais poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode suprir todas as nossas necessidades, mas nos instrui a pedir um pão de cada dia, porque Deus deseja ter um encontro diário com cada um dos seus filhos e filhas. Clame ao Senhor, busque a Deus em oração. Deus quer ter um encontro diário com a gente. Em terceiro e último lição que esse salmo nos ensina, ele nos ensina pelo menos duas condições necessárias que é preciso ser encontrado em nossos corações, em nossas vidas, para que o Senhor nos ouça e para que Ele venha em nosso socorro. Esperar e confiar. Davi diz: esperei confiantemente. Esperar e confiar no Senhor. Na verdade, a tradução correta seria esperei esperando, ou esperei, porque é um verbo duplicado. Ou seja, Davi, é como se Davi estivesse dizendo assim: tive que aguardar, tive que esperar, mesmo as coisas não acontecendo como eu esperava, mas eu esperei e aguardei pelo tempo de Deus. Então, isso é denotar a nossa confiança no Senhor, que é o nosso provedor. A tradução da Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, ela traduz essa passagem assim: eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente Ele olhou para mim, finalmente Ele me ouviu. Tem um cântico que a gente canta assim: espere em Deus, confie em Deus, pois é certo que Ele te ouvirá, e ao inimigo vencerá. Mas a nossa parte é que o que Deus espera de nós é que nós esperemos no tempo dEle, no momento dEle. Então Ele vem ao nosso socorro. Que essa palavra possa nos encorajar a entrarmos na presença do Senhor nosso Deus, no início de cada dia e no final de cada dia, bem de manhã e sem cessar,
vigiar e orar, no início de cada dia. E quando chegarmos no fim do dia, nós devemos entrar na presença do Senhor com gratidão, alçar os nossos lábios e dizer: Senhor, obrigado por esse dia. Eu concluo com você, meu irmão, essa breve meditação, lendo Hebreus 4,16, que nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até parece que o autor de Hebreus está parafraseando os Salmos 41. Confiança, tempo oportuno, ocasião oportuna, acharmos graça, recebermos misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana muito rica, muito proveitosa, uma semana abençoada, produtiva, esperando no melhor tempo, que é o tempo de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.